Você tem processo seletivo? Se eu tenho vontade de trabalhar lá, como é que é? Como é que é para trabalhar? Você tem processo seletivo? Ou o pessoal vai aparecendo lá, porque a oficina, a marca já fica relevante, o pessoal vai se interessando? Como é que é? Você procura, você chega a procurar a gente ou o pessoal aparece do nada Na lá? verdade, sempre vai aparecendo o pessoal lá e a gente vai, que nem os outros, ou por indicação, ou às vezes contrata para experiência. Mas você prefere, apareceu um cara lá, você prefere contratar uma pessoa iniciante para ensinar desde o zero? Ou você prefere contratar o cara? Não, eu sou profissional, eu manjo pra caramba. O que você prefere? Qual é o perfil que você prefere para trabalhar lá no Zanotto e por quê? Na verdade, a gente prefere contratar pessoas que tenham conhecimento de mecânica, mas não que sejam especialistas da área. Porque daí a gente vai ensinar da nossa forma, nosso jeito de trabalhar. Aí o mecânico vem sem vícios. Porque sempre que ele vem, sempre, eu fazia assim e dava certo. Mas o dava certo dele não é o nosso certo. Então a gente prefere pegar com conhecimento de mecânica para não perder tanto tempo para ensinar, mas que consiga ensinar da nossa forma de trabalhar. Então você prefere o cara com conhecimento intermediário. Isso, intermediário. E se o cara não souber nada e ele quiser trabalhar lá, já pegou assim também? Já vários. E vale a pena? Vale a pena, porque aí a gente tem vários setores. Quando o cara pega alguém que não tem conhecimento nenhum de mecânica, ele começa lá no primeiro setor, lá lavando peça, ajudando, começando lá do início. Daí, conforme ele vai conhecendo todos os processos, vai conhecendo, entendendo do que ele está fazendo, aí ele começa a subir de cargo. Daí ele começa como auxiliar, a gente coloca ele com um mecânico experiente, daí ele vai vendo como é os processos, vai aprendendo a trabalhar, sempre com um mecânico acompanhando ele. Aí a partir dali, quando a gente vê que ele tem capacidade para isso, aí a gente diz que é promovido, a gente dá o carrinho para ele com a caixa de ferramenta. Ele só ganha o carrinho Só depois... ganha o carrinho depois que ele tem conhecimento para trabalhar. Antes ele fica usando... Antes ele fica sempre... A gente brinca que ele fica pendurado com um mecânico com experiência. Daí ele fica usando sempre as ferramentas do... Esse período aí dura quanto tempo? Depende da boa vontade para começar. Se ele tiver boa vontade, que nem tiver bastante iniciativa, pode ser um período curto, mas normalmente aí gira em torno de 4, 6 meses. É interessante isso aí, porque, por exemplo, empresa é tudo muito parecido, né? E embora a doutoria não seja uma oficina, aqui depende do setor, a gente prefere a pessoa mais iniciante, e depende do setor, a gente prefere profissional. Por exemplo, desenvolvedor de software. Desenvolvedor de software, até ele aprender a programar software, é anos, né? Sim. Então esse cara a gente prefere, porque existe, é uma área que tem nível curso superior, então existe o profissional pronto. E é incrível, porque chega o cara pronto, ele conversa com o outro, como é que você tá fazendo, não sei o que, ele senta ali e começa a fazer. No outro dia já começa a sair software pronto, fala, pô, que negócio top, né? Que Sim. legal, né? Só que tem algumas áreas que muito específicas, por exemplo, para desenvolver manual técnico. Esse cara não existe, que é praticamente quase igual ao seu caso, né? Aí a gente prefere treinar, embora a gente considera que é extremamente trabalhoso, né? É um baita de um investimento que você faz no cara para ter esse profissional ali, né? Outro Então detalhe, a gente prefere os dois, depende da área. Outro detalhe que existe, que profissionais para nossa área não tem uma diversidade, assim, tu não consegue encontrar com muita facilidade. Em área nenhuma. Difícil. Mas na nossa área em específico é bastante difícil. Então se no final das contas, vocês acabam sendo uma escola, né? O cara entra lá, ele tem uma oportunidade Sim. de aprender um monte de coisas, né? Porque até a gente, quando a gente vai fazer pesquisa lá, a gente fica igual o pintinho no lixo, porque olha, aquele caminhão, aquele é uma oportunidade de aprendizado, e é legal que toda hora chega um com um defeito diferente, né? A gente fica quase louco quando a gente vai lá. Como a gente trabalha com multimarcas, então a diversidade de caminhões sempre tem inúmeras marcas, daí fica mais fácil para desenvolver, né?
E como é que é lá, ô Fernando, os processos? Cada setor, vocês têm processos estabelecidos? Por exemplo, revisar um chicote. É assim, assim. Vocês têm processos? Vocês conseguiram nessa complexidade de tantas coisas ter processo para tudo? Tipo, isso faz assim, como tivesse padrões, como é que é? Ou não? Como é que funciona isso? O mais velho ensina o mais novo? Como é que funciona? A gente não tem um processo descrito para fazer um trabalho. O que a gente tem é sempre um profissional já da área que ele vai ensinar como tem que ser feito. Ele vai passar como é o nosso processo. Não existe um processo tudo por escrito, diz, você faz isso aqui, você frouxa essa porca, aperta aquela, o torque daqui é tanto, não. A gente não tem isso descrito. A gente tem os profissionais que vai ficar de carona. Isso. Ele vai pegar carona com um cara experiente. Mesmo vamos supor, numa unidade, a gente não tem um profissional que vai lá no caminhão, desmonta, leva para dentro, lava, desmonta, prepara toda a unidade, recupera o que tiver que recuperar, faz as medidas, testa e leva para o caminhão de volta. Não é. Um mecânico tira, coloca para dentro, o outro desmonta, faz toda a limpeza, faz os processos de ajuste e tal, passa para outro, ele faz a montagem dela, ajusta, calibra toda ela, passa para outro que vai testar a unidade, depois que vai voltar para o mecânico para ele montar no veículo. É por isso que eu tava brincando, parece uma fábrica. É. Porque na maioria das oficinas, o caminhão chega, às vezes é o mesmo cara que ele vai lá, ele tira do caminhão, ele vai lá, ele testa o caminhão. Uma coisa que eu acho muito legal lá no Zanotto é o seguinte, você tem um testador de caminhão, né? Você tem um motorista. A gente tem um motorista de teste, ele trabalha no primeiro horário da manhã até o último caminhão. É o Beto ainda. É o Beto ainda. Aham, sim. Do primeiro caminhão até o último, todo o caminhão é testado. Então, sempre o Beto faz o controle final. O Beto é o controle de qualidade. Eu sei, eu já andei muito com o Beto lá.